Que a paz do Senhor esteja sobre nós nessa noite do dia do Senhor. Conforme boa parte de vocês sabem, nós temos feito de maneira sequenciada a exposição de 2 livros da Palavra de Deus, no livro de Ruth e na Epístola de Paulo aos Filipenses. Hoje, segundo a nossa organização, nós vamos continuar a exposição em Filipenses. Eu peço que, por gentileza, vocês abram em Filipenses capítulo 1. Iremos expor os versículos 12 ao 18. Filipenses 1, 12 ao 18. Filipenses capítulo 1, versículos 12 a 18, esse que nos diz a palavra de Deus. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Oremos, queridos. Bondoso Deus, te agradecemos pelo privilégio de estarmos juntos, assentados para ouvirmos a tua palavra. E nós rogamos que o Senhor se revele a nós. Nos faz ver a glória de Cristo por meio desse texto, nos faz conhecer mais ao Senhor, nos consola, nos encoraja, nos admoesta, que a tua palavra surta o efeito necessário na nossa vida e na nossa igreja. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, entender os propósitos e o governo de Deus quando as coisas estão dando errado, talvez seja um dos maiores desafios para nós enquanto crentes. Na nossa teologia reformada, nós falamos a respeito dos decretos eternos de Deus. Ou seja, tudo quanto acontece está de acordo com algo que Deus estabeleceu na eternidade. Bem como falamos sobre o governo providencial de Deus em todos os eventos da nossa vida. Ou seja, Deus não apenas decretou e determinou tudo quanto haveria de acontecer, como ele também governa de tal forma o mundo, de que o seu governo, aquilo que ele decretou na eternidade, haverá de acontecer na sua providência. Isso inclui até mesmo quando aparentemente está dando tudo errado para a gente. As adversidades, muitas vezes, têm a capacidade de nos levar à condição que questionamos, até de maneira pecaminosa, a bondade da providência de Deus. Por outro lado, as adversidades podem nos levar ainda mais a glorificar ao Senhor, sabendo que Ele faz tudo com sabedoria. Mas, já nessa parte introdutória da exposição, é importante que seja destacado aqui que as adversidades às quais me refiro não estão vinculadas às consequências dos nossos pecados, mas às dificuldades que acontecem apesar da nossa fidelidade ao Senhor. Muitas vezes nós pecamos e queremos reclamar com o Senhor, mas muitas vezes aquilo que nós temos na nossa vida é uma consequência natural dos nossos maus atos. Aquilo que plantamos, certamente haveremos de colher. Mas algumas vezes nós, mesmo vivendo de maneira íntegra, como o caso do servo de Deus Jó, a situação fica difícil. Como o caso do apóstolo Paulo, preso aqui, a situação fica difícil, vem tribulação. Como no caso do nosso Senhor, o Senhor Jesus Cristo, o homem íntegro por excelência, e a tribulação veio sobre a vida do Senhor Jesus Cristo. No nosso texto de hoje, nós vemos basicamente isso. Como que nós, enquanto crentes, vivendo em fidelidade ao Senhor, podemos ver os eventos adversos da nossa vida. Quando eu estou caminhando direitinho, estou fazendo a vontade de Deus, mas mesmo assim as provações vêm. Como lidar com isso? Vemos nesse texto como Paulo, diante das circunstâncias contrárias que estavam vivendo, teve sensibilidade espiritual para ver a boa mão do Senhor em tudo o que estava acontecendo com ele.
algo muito sutil, algo muito sublime tinha na vida do apóstolo Paulo, uma sensibilidade para perceber. Quando as coisas estavam dando errado, na verdade não estava nada dando errado. Estava caminhando tudo segundo o bom propósito do Senhor. E sem dúvida, ver esse tipo de coisa é um grande desafio para nós. Vamos entender como Paulo estava compreendendo o momento de provação pelo qual ele estava passando. Primeiro, nós devemos lembrar que o apóstolo Paulo estava preso em Roma quando escreve essa carta aos crentes de Filipos. Ele escreveu essa epístola após receber uma visita de Epafrodito, que era ou um crente da igreja de Filipos ou até mesmo, possivelmente, o pastor daquela igreja. Epafrodito foi ali a Roma visitar Paulo, onde ele estava preso, para levar uma oferta que os crentes de Filipos haviam levantado para o apóstolo, como também relatar para o apóstolo alguns problemas que a igreja passava, tal como a divisão entre alguns membros, por isso que nós vemos um caráter tão direto em algumas falas de Paulo, e também o ingresso de judaizantes entre eles. Então Paulo escreve, em primeiro lugar, para agradecer a oferta feita pelos filipenses e entregue por Epafrodito, bem como para orientar eles sobre os problemas que estavam enfrentando ali na igreja local. Paulo era extremamente grato ao Senhor pela vida dos crentes de Filipos. Fato que o levava a orar constantemente pela vida deles. Vocês se lembram? Dos versículos 3 a 5 do capítulo 1, o apóstolo Paulo fala como ele orava constantemente lembrando dos filipenses nas suas orações. Grato pela vida daqueles irmãos. E essa gratidão estava vinculada às duas coisas. Primeiro, o bom testemunho dos crentes de Filipos. E em segundo lugar, a constante contribuição financeira que os crentes de Filipos davam ao apóstolo. Fato que providenciava que ele continuasse na sua missão evangelística em diversos lugares. Esses fatos davam certeza ao apóstolo que os membros da igreja de Filipos eram verdadeiramente crentes e que o Senhor os conduziria em piedade até o dia do Senhor Jesus Cristo. Vejam, se não é isso que Paulo fala no versículo 6 do capítulo 1. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E um dos motivos para Paulo escrever essa epístola foi também falar sobre a sua situação enquanto prisioneiro. Os crentes de Filipos que amavam o apóstolo Paulo queriam saber como que está o nosso pai na fé. Como que está o servo de Deus, Paulo? Paulo queria que os crentes de Filipos continuassem firmes na fé, mesmo diante da notícia que eles receberam da prisão de Paulo. E no texto que acabamos de ler, Paulo relata aos filipenses o avanço do evangelho na prisão. O relato que Paulo faz aqui é surpreendente, pois, diferente do que poderíamos imaginar, ele não reclama do fato de estar preso. Em nenhum momento na carta ele diz, ó céus, ó vida, estou preso. Não, em nenhum momento ele faz isso. Mas ele se alegra com o fato de que, mesmo preso, ele continuava frutificando, anunciando o evangelho de Cristo ali na prisão. E Paulo consegue ver os desígnios de Deus, o decreto de Deus, a providência de Deus se cumprindo ali, naquela situação tão adversa que ele estava passando preso ali na cidade de Roma. Vejamos então o versículo 12, quando Paulo fala que a sua prisão estava contribuindo para o progresso do evangelho. Só um esboço aqui do texto para que vocês entendam a minha linha de argumento. Primeiro, o versículo 12 é a tese de Paulo. A ideia principal é, eu estou preso, eu quero dizer que tudo que está acontecendo, as coisas ruins que aparentemente estão acontecendo comigo, tudo está contribuindo para o progresso do evangelho. Essa é a tese de Paulo no versículo 12. Depois ele constrói 3 argumentos para provar que tudo estava contribuindo para o progresso do evangelho. Tá? Então é basicamente isso. A tese principal no versículo 12 e depois os 3 argumentos para atestar que de fato Deus estava fazendo tudo para o progresso do evangelho por meio da sua prisão. Vejamos então, versículo 12, a tese principal de Paulo. Ele diz, quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do evangelho. Paulo já havia falado aos filipenses, primeiro, que ele era grato ao Senhor pela vida deles, é o que nós vimos no versículo 3, e que também orava constantemente por eles, é o que ele diz no versículo 4. Então, nos versículos anteriores, Paulo deixou eles cientificou aqueles irmãos de que era grato a Deus pela vida deles, como também orava por eles constantemente. Agora, então, no versículo 12, Paulo quero ainda falar, cientificar-vos de mais uma coisa. Qual coisa, Paulo? As coisas que tinham acontecido com ele estavam contribuindo para o progresso do evangelho.
E a pergunta é, quais coisas? Coisa sai para qualquer coisa, né? A gente chama coisa, né? Como trem para o mineiro. Tudo é trem. Coisa também, qualquer coisa é coisa. Mas quais coisas o apóstolo Paulo está se referindo aqui? E essas coisas às quais o apóstolo Paulo está se referindo aqui, que contribuíram para o progresso do evangelho, são vistos lá no livro de Atos. Eu quero destacar basicamente 4 coisas que estão alinhadas. Quais foram, então, essas coisas que contribuíram para o progresso do evangelho? Primeira coisa é que Paulo foi acusado e preso de maneira injusta em Jerusalém pelos líderes judeus. E lá ele pôde testemunhar de Cristo para as autoridades judaicas. É o que nós vemos lá no capítulo 21, versículo 27 até 40, e capítulo 22 e 23, lá do livro de Atos. Veja, quando aqueles homens prenderam o apóstolo Paulo e levaram ele diante do Sinédrio, diante das autoridades políticas que haviam ali em Roma, ou melhor, ali em Jerusalém, Paulo tinha que falar, por que você está preso? Eu estou preso porque Deus fez uma promessa de que um descendente de Davi haveria de surgir. E Deus então fez com que esse descendente viesse a existir. Esse homem é o Senhor Jesus Cristo, aquele que curou pessoas que vocês podem conhecer, é aquele que ressuscitou gente que vocês podem ver. É esse. Paulo estava pregando. Enquanto estava ali no tribunal, estava progredindo o evangelho. Paulo pregando o evangelho de Cristo. Depois, ele passou 2 anos preso na fortaleza de Cesareia, onde foi várias vezes interrogado. E nessas defesas ele pôde falar quem era Cristo e sobre como a sua vida foi transformada pelo Senhor Jesus Cristo. É o que nós vemos lá no capítulo 23, versículo 31, e nos capítulos 24 e 26. Também, depois de estar preso por 2 anos em Cesareia, defendendo a sua tese que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor, ele apela para César, o que nós vemos no capítulo 26, versículos 30 a 32. E ele viajou até Roma. E o que acontece nessa viagem até Roma? Num navio? Um naufrágio. Então, o que nós vemos no capítulo 27 e 28, é que Paulo, por meio desse naufrágio, foi parar na ilha de Malta. E quando ele chegou lá, os habitantes ouviram ele e ele evangelizou todo mundo. No início, aqueles homens viram aquele homem que passou a noite na voragem do mar, chegou então na praia, e aí, ao chegar lá, o povo vai, acolhe ele junto com as pessoas, outros malfeitores, prisioneiros que estavam com Paulo, acolhem ele, e aí quando Paulo está juntando alguma coisa para poder queimar um pouco mais e se aquecer, vem uma víbora e pega Paulo. O que acontece com Paulo? Nada. Fica vivo. E aí as pessoas dizem, não, esse homem é diferente. Primeiro eles pensaram, esse homem é muito ruim, que não é possível que ele passou lá no mar aquela noite toda e depois chega aqui e ainda uma cobra pega ele. Aí o povo foi pro contrário. Não é possível. Se esse homem sobreviveu a esse naufrágio e sobreviveu uma víbora que pegou ele, esse homem é diferenciado. E o que Paulo fez? Pregou o evangelho. E mais, ao chegar em Roma, Paulo ficou preso, aguardando o julgamento do imperador. Enquanto ele estava lá, o que ele fazia? Evangelizava judeus que os visitavam, bem como gentios e também os seus carcereiros. É o que nós vemos lá no capítulo 28, os versículos 16 a 31. Diante disso, quais são as coisas que têm contribuído para o evangelho, para que houvesse o progresso do evangelho? Todo mundo poderia estar pensando, meu Deus, Paulo está preso há tanto tempo, e agora? E Paulo, não, fique tranquilo. Sabe os 2 anos em Cesareia? Tranquilo. Sabe aquela voragem no mar lá, indo parar em Malta? Tranquilo, Jesus está sendo pregado, anunciado, tem gente se convertendo. Todas as coisas estão contribuindo para o progresso do evangelho. Com isso, Paulo se refere às coisas que estão relacionadas com a sua prisão e a restrição da sua liberdade para pregar Cristo em todo lugar. Dentro da perspectiva humana, queridos, do avanço missionário, isso parecia ser um grande atraso, porque o pregador dos gentios estava preso, impossibilitado de fazer as suas viagens missionárias. Mas percebam que cada local adverso e de prisão que eu citei, em que Paulo esteve, ele não deixou de evangelizar. Meus queridos, quisera o Senhor que fosse assim conosco. Que onde fôssemos, se fosse em uma sala de UTI, se for diante de um médico nos dando um laudo ruim, e que em todas as circunstâncias nos engajássemos a pregar o evangelho de Cristo. Está difícil. Está ruim. A circunstância é adversa. Mas o que eu faço? Eu choro? Eu esperneio? Eu grito contra a boa providência de Deus? Não.
eu evangelizo. Eu falo do Senhor Jesus. E Paulo quer que os filipenses contribuam, ou melhor, os filipenses saibam que as coisas contribuíram para o progresso do evangelho, para o avanço do evangelho. Hoje, sabemos que essa contribuição, essa condição, melhor, de preso de Paulo, contribuiu para o progresso do evangelho, mais do que se ele estivesse solto. Por Paulo estar preso em Roma, isso fez com que muitos romanos viessem ao Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas conheceram a Cristo em Roma, justamente porque Paulo estava preso. Além disso, queridos, podemos destacar que em meio à sua prisão, Paulo nos legou as suas cartas. Se Paulo nos fala hoje, se nós temos esse padrão de Paulo de pregar em meio às adversidades, hoje, nessa noite, nessa igreja, nesse horário, é porque aquele homem esteve preso. Paulo não fez a mínima ideia de onde quer parar isso. Mas uma certeza ele tinha. Todas as coisas estão contribuindo para o progresso do evangelho. Então, Paulo queria que os filipenses estivessem certos disso, para que eles entendessem o propósito de Deus com a prisão dele, e assim não ficassem desanimados. A partir do versículo 13, Paulo passa a destacar 3 fatos ou 3 argumentos que atestam aquilo que ele falou no versículo 12, de que tudo estava, de fato, acontecendo para contribuir para o bem, para o avanço do evangelho de Cristo. No versículo 13, a primeira coisa que Paulo argumenta, ou o primeiro fato que Paulo apresenta, de que tudo estava contribuindo para o progresso do evangelho, é que muitos soldados romanos vieram a conhecer a Cristo. Vejam comigo o versículo 13. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e todos os demais. Ao escrever essa carta, Paulo estava preso em uma casa alugada em Roma, aguardando o seu julgamento. Ao estar nessa casa, ele era guardado constantemente por um soldado romano, em uma espécie de prisão domiciliar. É o que nós vemos lá em Atos 28:16. Eu vou ler, vocês só escutam. Uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. Então, quem que estava ali naquela prisão domiciliar de Paulo? Paulo e um carcereiro, olhando o tempo todo para a cara de Paulo. E também, Atos 28, 30 e 31, o texto diz: por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Os soldados que guardavam Paulo trocavam constantemente de turno. A gente sabe, né? É a troca natural de turno. Para que Paulo sempre fosse vigiado. Lembre-se que naquela época não tinha tornozeleira eletrônica, né? Então, se Paulo escapasse, tinha que ter alguém ali o tempo todo. E esses soldados, conforme o texto mesmo nos diz, eram da guarda pessoal de César, que era chamada de guarda pretoriana. A guarda pretoriana eram soldados de elite, designados para guardar o próprio palácio do imperador. E esses eram soldados que tomavam conta de presos políticos que haviam apelado para César, tal como o caso do apóstolo Paulo. Lembrem-se que, apesar de ser condenado em Jerusalém, Paulo tinha cidadania romana. Ele é um preso político. Paulo não matou ninguém, Paulo não roubou ninguém. E então ele tem toda uma condição diferenciada de outros bandidos. Basta apenas um guarda da guarda pretoriana ali, olhando o apóstolo Paulo. Uma época em que não tinha TV, uma época que não tinha um WhatsApp, não tinha os gatinhos e os cachorrinhos do TikTok para poder distrair um pouquinho. Nesse rodízio de soldados para vigiar no meio do tédio, Paulo teve a oportunidade de falar de Cristo para os diversos deles. Pois ele passou 2 anos nessa situação em Roma. Cada soldado desse passava possivelmente um dia todo vigiando Paulo. Em uma época, sem nenhuma distração, como nós temos hoje. Dessa forma, então, um olhava para a cara do outro, né? E aí? Vamos conversar um pouco, né? Tá chato para mim, tá chato para você, Paulo. Então, o que acontecia com esses soldados da guarda pretoriana? Eles eram evangelizados. Primeiro, Paulo não era um bandido. Já chamava atenção isso. Espera aí, esse cidadão não matou ninguém, esse cidadão não roubou ninguém e está aqui preso? Como é isso? Deixa eu ver a história desse homem. E o que Paulo fazia? Evangelho. Cristo. Aqui, queridos, vemos a providência de Deus.
Porque se não fosse essa situação de Paulo, aqueles guardas da guarda pretoriana nunca haveriam de conhecer o evangelho de Cristo. Já parou para pensar nisso? Lembra-se quando Josué foi para o Egito? Sem aquilo, a descendência, o descendente estaria ameaçada. Mas Deus providenciou todas as coisas, não necessariamente para que os irmãos de José fossem libertos. O que Deus estava fazendo o tempo todo é preservando a santa semente, preservando o descendente de Judá, preservando o descendente de Davi. E então, ao estar preso ali, o que Paulo estava fazendo era vendo a boa providência de Deus para que ele pregasse. E Paulo fala que os da guarda pretoriana, como também todos os demais, ou seja, a guarda pretoriana era uma classe de elite, mas haviam outras guardas. Imagine então um guarda de elite fala para outras guardas que tinha um homem pregando um tal de Cristo e que ele era o Salvador. E então, todo mundo, todos os guardas, todo tipo de guarda estava ouvindo a respeito de Cristo, sabendo quem era Paulo e sabendo quem era Jesus. Eles acabavam sabendo que Paulo estava ali não como um malfeitor ou um rebelde contra o imperador, mas porque ele pregava Jesus como Salvador dos homens que estavam em pecado. E é nesse contexto, então, muito possivelmente, alguns desses soldados se converteram. E alguns comentaristas chegam a afirmar que, por exemplo, no capítulo 4, versículo 22, se você passar algumas folhas, você vai ver o seguinte: todos os santos vos saúdam, é a parte da conclusão de Paulo, especialmente os da casa de César. E aí a pergunta é, quem são esses da casa de César? Lembram-se? A guarda pretoriana estava ali. Então, muito possivelmente, aqui uma referência de maneira imediata aos soldados que estavam ali na casa de César, porque eles eram parte da guarda pretoriana, mas também, possivelmente, a familiares de César. Porque o soldado que estava ali na casa começava a dizer, olha, eu fiz plantão noite passada e eu tive com um cidadão que estava preso, um tal de Paulo. E ele começou a falar de um Messias, do Salvador, do Senhor Jesus Cristo. Aquele homem é um homem bom, está preso de maneira injusta, era tão bom passar o dia todo ali com ele. E ele falou de Jesus. E eu quero lhe falar também desse Jesus. E a casa de César começa a ser transformada. Meus queridos, toda a guarda pretoriana ouvindo, a casa de César ouvindo o evangelho de Cristo. Mas ainda o segundo fato destacado pelo apóstolo, de que tudo estava contribuindo para o progresso do evangelho. Em segundo lugar, Paulo afirma que diante do cárcere dele em Roma, os crentes de lá estavam estimulados a pregar sobre Cristo com mais coragem, especialmente pelo fato dele ter se mantido fiel na pregação do evangelho, mesmo estando preso. Paulo afirma no versículo 14. E não só os guardas da guarda pretoriana estavam se convertendo, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam a falar com mais desassombro a palavra de Deus. Os irmãos a quem o apóstolo Paulo se refere aqui são os crentes de Roma, onde eles estavam presos. Lembre-se que ele escreve para Filipos essa carta, e ele está se referindo aos crentes da cidade onde ele está, a cidade de Roma. E quando Paulo chega em Roma como um prisioneiro, já havia uma igreja lá. Alguns comentaristas afirmam que nesse momento em que eles souberam que Paulo estava preso lá em Roma, ele já havia escrito a carta aos romanos, que conhecemos muito bem, há cerca de aproximadamente 5 anos. Já havia 5 anos que Paulo escreveu aquela carta aos romanos e mandou lá para a igreja de Roma, e todo mundo sabia que era esse. Mas daí eles souberam que Paulo estava preso lá. Então Paulo já era alguém muito conhecido da igreja de Roma. E quando Paulo chegou em Roma, os crentes de lá também foram lá para receber Paulo. É o que diz lá em Atos 28:15. Tendo ali, em Roma, os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro, até a praça de Ápio e as 3 vendas. Vendo-os Paulo, e dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. Os crentes de Roma, quando souberam que Paulo estava preso, foram lá receber ele. E Paulo ficou feliz, porque ele foi acolhido por aqueles crentes de Roma. Mas apesar de ser uma igreja forte e atuante, a igreja de Roma vivia sob constante ameaça e perseguição. Mas, irmãos, a chegada de Paulo em Roma, mesmo preso como prisioneiro de Cristo, acabou servindo de encorajamento para os crentes. Ele se tornou um modelo de alguém que estava sofrendo por pregar o evangelho.
Queridos, é basicamente o seguinte. Imagine que começa a perseguição aos cristãos aqui em Mogi Guaçu, e você sabe que um servo de Deus, um homem, um pregador fiel, está lá e ele está sem medo, está preso por causa de Cristo, ele está lá pregando na prisão. O que você vai fazer? Cara, se o cidadão está lá preso, perto para morrer, porque está pregando o evangelho, por que eu estou solto e vou ter medo? E aí é por isso que Paulo diz, os irmãos estimulados no Senhor por minhas algemas. Os irmãos olharam para Paulo e não ficaram tristes. Eles disseram, se Paulo está preso, está fazendo isso, eu tenho que fazer mais. Eu tenho que pregar mais, eu tenho que falar mais de Jesus. Isso fez, irmãos, com que os crentes de Roma se dedicassem à evangelização. E ele diz, ousam falar com mais desassombro. Eles estavam com perseguição, com medo. Mas Paulo disse, eles perderam o medo, porque eu estava preso, falando sem medo da palavra de Deus. E Paulo disse que foi a maioria dos irmãos. Não é que foi 2, 3 que se empolgaram com Paulo preso. A maioria dos irmãos foram despertados para a evangelização. E aquele era um fato maravilhoso. Ele queria que os filipenses soubessem disso. E a partir do versículo 15, vemos o terceiro fato, que mostra que a prisão de Paulo estava contribuindo para o progresso do evangelho. Paulo diz, no versículo 15, que até mesmo os seus opositores acabaram, de uma forma ou de outra, estando contribuindo para o avanço do evangelho em Roma. E aqui a gente vai precisar trabalhar um pouco mais nesse texto para que a gente compreenda bem. Versículo 15 a 18, o terceiro argumento de Paulo. No início do versículo 15, Paulo diz, alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Se você pegar a Nova Almeida atualizada, ele diz por rivalidade. E aqui eu quero que vocês percebam o contraste. Alguns no início do versículo 15, e aí na metade do versículo tem um ponto e vírgula, e aí tem o outros. Então o contraste aí é entre alguns e outros. E a pergunta é, quem são esses alguns e quem são esses outros a quem o apóstolo Paulo está se referindo? Bem, esses alguns a quem o apóstolo Paulo se refere, a primeira coisa que a gente tem que saber é que não há uma unanimidade entre os comentaristas. Quem são esses alguns? Mas creio que a melhor forma de entendermos aqui é que Paulo está se referindo a alguns líderes cristãos da igreja de Roma. Há duas formas de entendermos aqui essa primeira parte do versículo 15. Alguns aqui pode ser alguns homens que levaram, alguns mestres judaizantes, que levaram Paulo preso a Roma, e que constantemente estavam levando ele diante de tribunal. E quando eles chegavam para acusar Paulo, eles diziam, esse Paulo está dizendo que tem um tal de Jesus, que é o descendente de Davi e que é o Salvador. Acabando que eles afirmando qual era a condenação de Paulo, eles estavam fazendo o quê? Evangelizando. Então, há uma ideia de que é possível que fosse isso. Aqueles homens querendo pegar Paulo, eles estavam, no final das contas, evangelizando. Mas, pela interpretação do texto, eu creio que o sentido aqui é outro. Eu ia me deter muito tempo explicando por que eu defendo essa perspectiva que eu vou apresentar, mas eu peço que vocês caminhem comigo e aí a gente vai entender melhor. Eu creio que aqui ele está se referindo a alguns líderes cristãos da igreja de Roma. Bem, mas quem seriam esses líderes cristãos que estavam fazendo isso? Possivelmente esses homens eram líderes da igreja de Roma, que quando Paulo chegou ali para ser preso, já estavam ali. Eles eram possivelmente líderes respeitados e reconhecidos, tinham proeminência no meio dos crentes de Roma. Mas a chegada de Paulo na cidade ameaçava a proeminência deles, pois Paulo era um apóstolo muito conhecido. Esses líderes começaram a se encher de inveja de Paulo, passando a pregar a Cristo não pela motivação correta, mas por porfia, por inveja, ou seja, por rivalidade e competição com Paulo. Eu quero deixar bem claro qual é a minha ideia aqui. Queridos, até no meio da igreja, os pastores se bicam. Vou falar de uma maneira bem clara. Porque um quer mandar mais do que o outro. Um quer ser mais esperto do que o outro. Um quer ser mais sabido do que o outro. E veja, isso acontece não só em presbitério, mas isso acontece às vezes dentro da igreja. E um presbítero quer mandar mais do que o outro. Na nossa igreja, graças a Deus, não tem isso. Mas a questão da luta de ego. Vamos ver quem é o maiorzão aqui?
Vamos ver quem é o grandão? É basicamente isso. Então, Paulo chega, o povo fica motivado com Paulo, e aí, diante disso, eles dizem, não, a gente vai perder nossas ovelhas para Paulo, não. Que é isso? Paulo vai tomar a proeminência da gente? De jeito nenhum. E aí, o que esses homens começaram a fazer? Pregaram. Mas pregaram por quê? Porque eles tinham inveja de Paulo. Eles começaram a pregar constantemente, não estimulados pelo senso de que foram chamados para isso, mas falando que eles pregavam melhor. Apesar da inveja ser a motivação de alguns, nem todos na igreja agiam assim. E aí chegamos na segunda parte do versículo 15. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Boa vontade aqui é literalmente no texto grego, é prazer, alegria. Ou seja, eles pregavam a Cristo por ter alegria em fazer isso. Não porque eles queriam ser melhor do que Paulo. Sobre esses que pregam de boa vontade, Paulo ainda fala no versículo 16. Estes que pregam de boa vontade, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do evangelho, ou seja, o versículo 16 aqui é a causa do versículo 14, eles anunciam o evangelho por amor. Por amor ao quê? Por amor a Deus. Eles amam a Deus, amam o apóstolo Paulo, e isso despertou o zelo deles por evangelizar. Então, no versículo 16, Paulo volta a falar daqueles, lembram-se? De uns que pregavam a palavra de Deus por inveja e rivalidade. Paulo diz, aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Queridos, discórdia aqui também pode ser traduzido por interesse pessoal. Alguns pregam a Cristo por interesse pessoal, desejo de se colocar acima do outro. É a expressão grega. Ou seja, o interesse deles era recuperar a projeção que tinham. Eles não queriam perder o palanque que tinham, que quando Paulo chega, eles perdem. Eles também pregavam insinceramente. Ou seja, eles tinham um zelo pelo evangelho que era algo aparente. A ideia de insincero aqui é a ideia de você ser dissimulado, falso, duas caras. Ele faz com a cara de piedade, mas no fundo o que ele quer é fazer o nome dele grande. E eles faziam tudo isso, sabe por quê? Julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Vejam, aqui é como se Paulo estivesse falando. Eles pensam que pelo fato deles pregarem ainda mais, o ministério deles começarem a pregar, ou começarem a crescer, eles pensam que assim vão aumentar o meu sofrimento na prisão. É basicamente o seguinte, eu vou pregar mais para Paulo ver quem é que manda aqui nesse negócio. A gente chegou aqui, esse cara chegou aqui ontem e já quer sentar na janela? Não, não é assim não, Paulo. O que é isso? E aí eles pensavam o seguinte, que quando o Paulo estivesse lá preso e o ministério dele estivesse crescendo, Paulo ia ficar se morrendo. Meu Deus, que horrível que o ministério deles está crescendo. Meu querido, no seu interior, esses líderes se alegravam porque Paulo estava preso. E muitas vezes é assim, né? Nós nos alegramos com algo ruim que acontece com o irmão. Se o meu nome cresce, não estou nem aí que o irmão se dê mal. Mas o meu nome tem que crescer. Eles pregavam Jesus Cristo querendo chamar atenção para eles. E então no versículo 18, vemos a reação de Paulo diante dessa atitude deles. Todavia, não importa. Uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. A pergunta de Paulo é, todavia, que importa? Ou seja, o que importa o que eu penso sobre isso? Vai mudar alguma coisa? Vai mudar o jeito dos caras? Não vai mudar. Vai trazer algum tipo de condenação sobre eles? Não. Paulo está dizendo, não interessa o que eu penso sobre eles. Não vai trazer diferença nenhuma. O que importava para Paulo é, uma vez que Cristo, de qualquer modo, ainda que fosse de maneira errada, está sendo pregado por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo, sim. Sempre me regozijarei. Para Paulo, o importante era que Cristo estava sendo pregado. É como se Paulo dissesse, o coração do pregador é o problema do pregador, eu não tenho nada a ver com isso. Ele prega. Se ele for fiel, é com ele Deus o que está no coração dele. Não era importante que o seu nome estivesse sendo conhecido, mas que Cristo fosse conhecido. E ele fala que se alegrava. Eu me alegro com o fato de que Cristo estava sendo pregado e não com a motivação dos homens. Mas é importante que fique claro aqui, queridos, que Paulo não está falando que as intenções dos pregadores
não importam. O que ele está falando é que o seu interesse não é que o seu nome seja conhecido, mas que o nome de Cristo seja conhecido. O interesse dele não é saber o que passa no coração dos outros. Já viu que às vezes o crente gosta de olhar para o outro, aí tá lá o irmão tocando e diz, olha, tá tocando ali, mas tá fazendo para se mostrar, para se exibir. Não interessa. Se ele está se exibindo, é com ele em Deus. Ele vai fazer para Deus, de repente ele não está se exibindo, está fazendo para o Senhor mesmo. E se ele estiver fazendo de maneira indevida, Deus vai julgar ele. O importante é o quê? Que o louvor está sendo feito. É basicamente isso. A gente não trata o coração de ninguém, irmãos. A gente não é o dono do coração de ninguém, da motivação das pessoas. Pode ser até que eu choque vocês. Você sabe a minha motivação para estar aqui? Se eu estou aqui só para me exibir? Qual a motivação do pregador? Qual a motivação de quem toca aqui na frente? Qual a motivação de quem é o diácono? Qual a motivação de quem é um presbítero? Contanto que ele seja fiel e que o nome de Cristo seja honrado, que importa? O importante é que o trabalho seja feito. Por mais que fique bem claro que a intenção do coração é algo que deve ser apresentado na presença de Deus. Mas não sou eu que julgo o coração do outro servo. Meus queridos, eu quero concluir a nossa exposição com 4 aplicações. Primeira lição que esse texto nos apresenta é que nós devemos buscar, nos momentos de adversidade, estarmos atentos àquilo de proveitoso que Deus está fazendo em nós, através de nós e ao redor de nós. Ficou um pouquinho grande, não vou repetir. Devemos buscar, nos momentos de adversidade, estarmos atentos àquilo de proveitoso que Deus está fazendo em nós, através de nós e ao redor de nós. No início da nossa exposição, falamos sobre a dificuldade de vermos os propósitos e o governo de Deus quando as coisas estão dando errado. Mas devemos nos esforçar para isso. Nem sempre isso será possível ou tão claro. Mas tem vezes que, se realmente estivermos atentos e buscarmos estar sensíveis, podemos ver a boa mão do Senhor nas nossas vidas, até mesmo nos momentos de crise. Lembra-se como o salmista diz? Foi bom ter sido afligido, para que eu pudesse para conhecer mais o Senhor. Devemos olhar para as crises, as circunstâncias ruins, pela perspectiva de Deus, fazendo com que a glória dele prevaleça até mesmo nos momentos ruins da nossa vida. Devemos confiar no controle que Deus tem em todas as circunstâncias e que ele faz com que tudo contribua para a glória dele. Você está preso? Está passando por dificuldade? Eu não sei como, mas isso vai glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. José sabia como que o nome de Deus ia ser glorificado quando ele estava ali preso? Davi sabia como o nome de Deus haveria de ser glorificado quando ele corria de Saul? Davi sabia como Deus seria glorificado quando seu próprio filho o traiu e o destituiu do trono? Meus queridos, devemos lembrar do Senhor Jesus Cristo indo para a cruz. Parecia que estava dando tudo errado, né? Meu Deus, o rei, ele vai morrer? Que isso? Que absurdo! Mas o sofrimento do rei estava trazendo salvação para todo o povo dele. Nós somos discípulos de Cristo. Assim como o sofrimento dele contribuiu para a glória de Deus e para a salvação de muitos, as nossas adversidades que não são cometidas, ou melhor, que não são consequências dos nossos pecados, haverão de glorificar o nome de Deus. O nome de Deus não é glorificado apenas por nossos lábios, mas o nome de Deus é glorificado em nós também. É claro que não de tal forma que somos salvos, porque Cristo fez essa obra de uma vez por todas. Mas assim como somos servos do homem de dores, em que a dor e o sofrimento dele contribuiu para o nosso bem, todas as coisas contribuíram para o progresso do Evangelho, todas as coisas que vão acontecer conosco, de uma forma ou de outra, vão contribuir para a glória de Deus. É fácil? De forma alguma. Quando estiver doendo, quando estiver difícil, lembre-se de que você é um servo do homem de dores. Em que para poder se tornar, de fato, o nosso Salvador, ele precisou sofrer. E tantas vezes,
para nos tornarmos aquilo que Deus quer que sejamos, os caminhos são tortuosos. Pegue o homem, a sua própria cruz, e siga-me. Não é um caminho fácil. É um caminho de martírio. É um caminho de resignação. É um caminho de pegar a cruz e seguir o Senhor Jesus Cristo. De uma forma que não entendemos. As tribulações que passamos, que não foram causadas pelos nossos pecados, servem para que Deus trabalhe em nós, através de nós e ao redor de nós. Em segundo lugar, devemos dar o testemunho de Cristo em todas as circunstâncias em que estivermos vivendo. Aqui vemos Paulo preso. E nem isso fez com que ele esmorecesse na evangelização. Não vou conseguir pregar agora, estou preso, né? Droga. Os soldados que estavam com Paulo ouviram do evangelho. Não estou conseguindo me locomover tanto, não vou conseguir fazer tal coisa. Você pode sempre pregar Cristo. Não tem limitação que você tenha que você não pregue de Cristo. Uma ovelha minha lá de Salvador, ela é uma senhora muito bem de vida e ela chegou um momento que tinha uma doença terminal, uma saúde bem debilitada e ela só contratava moças descrentes. E aquela mulher pregava a Cristo o tempo todo. E aquelas cuidadoras ficavam impressionadas. Ela não reclamava. Em nenhum momento. Você viu o tempo todo o sorriso nos lábios dela. Cristo sendo proclamado por ela. Meus queridos, será que as pessoas que passam um tempo conosco, elas só escutam os nossos murmúrios, reclamações, ou elas ouvem o evangelho por meio de nós? Aproveite. Fale de Cristo em todo momento. Crianças, vocês, filhos da aliança, lembrem-se, todo lugar que você for é um lugar para você falar de Jesus. Um momento difícil, fale de Jesus. Um momento festivo, fale de Jesus. Assim como Paulo falou para Timóteo, prega, a tempo e fora de tempo. Insta, quer seja oportuno ou não, fala de Jesus. Vocês, filhos da aliança, vocês são chamados também a pregar o evangelho em lugares que nenhum dos adultos aqui consegue chegar. Já parou para pensar nisso? Qual irmão que está aqui na igreja que consegue falar com aquele seu coleguinha na escola? Só você. E você é o instrumento de falar de Jesus para ele. Por isso, os filhos, falem de Jesus. Proclamem a Jesus em cada situação. Em terceiro lugar, nós devemos questionar as motivações que temos nos nossos corações para fazer as coisas para Deus. Bem, nesse texto encontramos homens que pregavam o evangelho de Cristo por motivações erradas. O problema desses homens não era método, nem o conteúdo da mensagem. Eles eram pregadores ortodoxos, homens que pregavam firmemente a Cristo. Mas qual era a motivação desses homens? Isso mostra, queridos, que podemos pregar a verdade de Cristo e até mesmo termos proeminência nisso, e mesmo assim estamos fazendo isso do jeito errado. Essa verdade não se aplica só aos pregadores, mas a todos que fazem algo na igreja. Qual é a sua motivação para desenvolver o dom que você tem aqui na igreja? Lá na lista de dons que Paulo descreve, que Deus deu à igreja, não tem nenhum lá dom, não sei se, eu não lembro, talvez algum irmão possa me dizer. O dom de esquentar banco, já viu esse dom? É porque não tem, né? De tal forma que Deus dá dom para cada irmão. Todo irmão converteu, Deus dá um dom para você servir na igreja. Pode saber disso. Mas eu não sei. Continua, uma hora você vai descobrir. Fica firme. E é nesse momento que você tem o seu dom, o seu chamado da parte de Deus. Qual é a sua motivação para exercer esse dom? Meus irmãos do grupo de música, qual é a motivação de vocês para estarem aqui? É só porque vocês gostam de música? Não é a melhor motivação. Qual é a motivação que nós temos, meus irmãos diáconos, para estar aqui, abrir a igreja, fazer os cuidados?
Ter cuidados que muitas vezes as pessoas não veem. Nossos diáconos, eles fazem trabalhos que quase ninguém na igreja sabe. Só o conselho sabe. E muita gente não vê. Muita gente não agradece. É nesse momento que nós devemos saber qual é a nossa motivação. Nós fazemos não para que o nosso nome cresça, mas que o nome de Cristo cresça. O seu dom, meu irmão, o seu dom é para exaltar o nome de Cristo. Para que Cristo seja glorificado. Esse texto nos mostra a profundidade da corrupção do coração humano, mesmo naqueles que já foram regenerados. Mesmo transformados por Cristo, mesmo trabalhando na igreja, o nosso coração ainda é um agridoce. Por isso, nunca subestime a corrupção do coração humano, mesmo quando esse está fazendo algo para Deus. Você está vendo um pregador, nunca idolatre esse pregador. Vocês não sabem onde está o coração desse homem. Você está vendo alguém fazendo alguma coisa na igreja, nunca pense que aquele homem nunca cairia. Há pouco tempo, pouco mais de um mês, um homem que era uma máquina de produzir livros, conhecido, vinha várias vezes aqui no Brasil, caiu. Caiu de uma maneira vexatória. A gente não sabe o que está no coração dos homens. É por isso que nós honramos os homens. Nós não adoramos os homens. Honramos a liderança, honramos os pregadores, honramos os presbíteros e diáconos, mas você nunca sabe o que está no coração de um pecador. Por isso, não subestime a malignidade do pecado no coração de uma pessoa. Não subestime a malignidade do pecado no coração de uma pessoa. E é por isso, então, que nós devemos orar. Devemos orar pela nossa igreja e também ore, de verdade. Ore para que o Senhor levante pregadores que estejam exclusivamente preocupados em fazer o nome de Cristo grande e não seu próprio. Meus queridos, nós não queremos apenas pregadores fiéis. Nós não oramos para que o nosso seminário de Campinas, para que saia um tanto de pregador fiel, também, mas para que saiam homens fiéis ao Senhor. É o caráter, é a índole, é a motivação, aliado com uma metodologia correta, aliado com uma boa doutrina. Uma coisa destituída da outra não faz sentido absolutamente nenhum. E é por isso que eu oriento, bote na sua lista de oração, para que o Senhor levante pregadores. A igreja, o povo de Deus, precisa de pregadores. Nós não precisamos mais de um novo grupo de louvor. Nós não precisamos mais de uma grande denominação, de outro grande evento. Sempre quando Deus quis transformar o mundo, Ele levantou homens com as escrituras dizendo, assim diz o Senhor. O Senhor levantou Charles Spurgeon. O Senhor levantou George Whitefield. Pregadores. E a pregação vai transformando todo mais. E Deus tem transformado a igreja brasileira. Vocês têm percebido isso? Como que Deus tem transformado a igreja brasileira? Por meio de pregadores. Eu não estou desprezando os outros ministérios. Não é esse o meu ponto. Mas mostrar a proeminência da docência da igreja. A proeminência da pregação, orientando o louvor, orientando o serviço dos diáconos, orientando o trabalho dos presbíteros, tudo. Por isso, ore para que o seminário seja um celeiro de homens santos, um celeiro de homens piedosos. Quisera nós, irmãos, que estivéssemos transbordando de pastores saindo ali do seminário. Tem muita gente saindo do seminário, mas que muitas vezes a gente não quer nem para seminarista. Por isso nós precisamos orar. Assim como Paulo pregava porque queria a Cristo, que essa seja a motivação dos homens que saem do seminário e não fazer o seu nome grande. Mas por fim, eu quero fazer uma quarta e última aplicação para você que está aqui conosco nessa noite que não tem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Esse texto nos mostra um Deus que governa todas as coisas, até as circunstâncias adversas, para o progresso do seu evangelho. É o que diz lá o versículo 12. Isso se dá não apenas na história pessoal de Paulo, mas na história de toda a humanidade. Deixa-me explicar. Aquilo que acontece na vida de Paulo é um demonstrativo daquilo que acontece na história da humanidade. Todos os eventos que aconteceram na história de Paulo estava caminhando para glorificar o nome de Cristo.
De tal forma, de uma maneira miraculosa e que nós não conhecemos, misteriosa, todos os eventos que acontecem na história são eventos que apontam de maneira definitiva para a volta de Cristo. Meus queridos, quando vemos aberrações como o que vimos essa semana, um homem ser matado sumariamente num lugar que nós consideramos mais seguros, um aeroporto, cheio de polícia, cheio de policial. Tudo isso, irmãos, não é para mostrar apenas o desgoverno em que o mundo está. Tudo isso é para mostrar que nós precisamos de um outro governante. E se alguém está pensando que é algum Messias, daqui da terra não é, não. O governante que precisamos é o Cristo. É o Rei dos Reis. É o Senhor dos Senhores. E você que está aqui conosco e que não tem Jesus como seu Salvador, sabe que todos os eventos, até os absurdos que acontecem, servem para gritar: ora vem, Senhor Jesus. Servem para fazer o evangelho ainda mais significativo. Serve para tornar o evangelho ainda maior. Meus queridos, saibam que vocês podem se preparar para esse dia, para o dia de Cristo Jesus. Assim como todas as coisas estão caminhando na vida de Paulo para a progressão, para o progresso do evangelho, todas as coisas hoje caminham para a vinda de Cristo. Não pense que o mundo é um trem desgovernado. Ele não é. Tem um comandante. E nem só um cabelo da nossa cabeça cai, sem que seja do consentimento dele. Todas as coisas caminham para a vinda de Cristo. E você que está conosco e que não tem Jesus, como que você tem vivido? Como que sua vida tem caminhado? Todas as coisas na sua vida têm clamado por Cristo? Tem feito o nome de Cristo ainda maior? Hoje, se você se arrepender do seu pecado, você pode se preparar para esse dia. Você pode se preparar para o ponto definitivo da história. O ponto alto da história, a volta de Cristo. O ponto alto da história não foi o dia que você nasceu seu primeiro filho. O ponto alto da história não foi o dia que você casou. O ponto alto da sua vida vai ser o dia que os céus se abrirem e Jesus voltar triunfante e glorioso. E até lá, o que é que nós fazemos? Falamos de Jesus. Tá doendo? Falamos de Jesus. Tá um dia bom? Falamos de Jesus. Porque é sobre Ele. É a vinda dEle. E é por isso, meu amigo, se você está aqui conosco nessa noite, em Cristo, você pode se render. E a sua história caminhar de maneira gloriosa para o seu encontro com Jesus. Assim como foi a vida de Paulo. Que Deus nos abençoe e faça com que todas as adversidades que acontecem em nossas vidas possam servir para que sejamos melhores evangelistas, possam servir para que o nome de Cristo seja ainda maior em nós, por nós e através de nós. Oremos. Bondoso Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pela vida do nosso irmão, o apóstolo Paulo, pelo bom testemunho que ele deu. O bom testemunho de Paulo, Senhor, encoraja não só os crentes de Roma, encoraja nós aqui, 2000 anos depois. E que nós, ao ouvirmos o que aconteceu com o nosso irmão, possamos falar de maneira ainda mais desassombrada sobre o nosso Redentor, sobre quem é o Senhor, que o Senhor é o Salvador. Nos permite, Senhor, estimulados pelas cadeias do nosso irmão, falarmos ainda mais do Senhor. E nos ajuda a ter a visão correta sobre a nossa vida. Que as provações não são um acaso, não são um tropeço na nossa história, mas é tudo fruto da Tua boa providência. Tudo, Senhor, contribui para a glória do Teu nome. Nos ajuda a ver isso na nossa vida, Pai. Ó Pai, se há alguém aqui no nosso meio que não Te conhece, que caminha longe do Senhor, ó Pai, tem misericórdia dessa pessoa nessa noite. Que ele possa ver que a história dele, longe da história de Cristo, não faz sentido. Que o sofrimento dele, longe do sofrimento de Cristo, não faz sentido. Mas que o nosso sofrimento seja lançado aos pés do Redentor. Aquele que sofreu, mas ressuscitou triunfante. Que assim seja conosco.
que enquanto estivermos aqui, venhamos a ceifar com lágrimas. Possamos lançar as sementes com lágrimas, mas podemos voltar com júbilo, celebrando a tua vinda, celebrando a tua salvação. Nós oramos assim, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.